Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Não sei a hora que você está vendo o nosso canal aqui da Litígio TV. Esse é o nosso segundo episódio. É um prazer ter você com a gente aqui, que acompanhou já o primeiro episódio, que foi com o nosso André Dourado, CEO da Litígio B2B. E hoje, com muito prazer, nós vamos bater um papo com Andressa Cavalcante. Deixa eu dar o currículo da Andressa Cavalcante aqui para você que está assistindo a gente aqui agora. É um vasto currículo. É CEO Full, olha, CEO Full aqui da Litígio B2B, formada em administração de empresas pela Universidade Federal de Pernambuco, a nossa querida UFPE. Ela nasceu lá no sertão, Petrolina. Ô, Petrolina amada, que eu amo de paixão. Ela é mãe da Marina, empreendedora, que é o principal aqui da Litígio TV, e também é uma mulher guerreira, uma mulher que saiu do interior do estado, né, lá de Petrolina, no sertão, e disse que tinha um futuro pela frente. E era um futuro certo, porque além de ser essa mulher guerreira que eu acabei de falar, ela é uma mulher, um ser humano temente a Deus, principalmente isso. E eu queria conhecer hoje a história dessa empreendedora, a Andressa Cavalcante, e falar um pouco lá de Petrolina e também da sua infância. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, né, Andressa? Oi, Hugo. Tudo bem? É um prazer estar aqui e para poder compartilhar um pouquinho sobre a minha história e tudo o que aconteceu para chegarmos até aqui e todos os planejamentos que nós temos daqui por diante também. Andressa, Petrolina, o que é que traz na tua memória, na tua recordação? Foram bons momentos? Eu queria que tu contasse essa história antes da gente falar. Então, minha família, ela é composta basicamente pela minha mãe e meus dois irmãos, porque muito cedo a gente perdeu o nosso pai, né, de uma forma bem traumática assim para a gente, né? Foi uma briga familiar aí num Réveillon de 95. E aí ele acabou sendo vítima aí pelo próprio irmão. Então, ele chegou a falecer, né, decorrente, né, dessa briga. E, desde então, minha mãe sempre foi o meu pilar, porque tudo sempre foi a minha mãe. Então, a gente brinca muito assim que ela sempre foi meu e minha mãe, né, que é a junção dos dois, porque ela sempre foi a minha referência. E no tempo que a gente morava em Petrolina, na verdade, eu vim muito cedo para Pesqueira. Eu só morei lá, na verdade, só fiz nascer, né? Passei um aninho só em Petrolina e depois a gente foi para Pesqueira, que é a terra natural mesmo da minha mãe, onde a gente já estava com um probleminha de família, com a minha avó, e minha mãe veio para ajudá-la nesse período. E desde então eu cresci, passei minha infância toda em Pesqueira. Isso. Eu e meus dois irmãos, só que como minha mãe ela trabalhava muito, né? Tinha dias aí que ela chegava de madrugada, tinha muito essa questão de serão no trabalho, de ficar até de manhã trabalhando. Ela trabalhava, inclusive, numa fábrica que é dos meus tios, e também meus tios que sempre nos ajudaram muito, inclusive a minha escola foi paga por eles, né? Tanto a minha quanto a dos meus irmãos. Então, sou muito grata a eles, tia Jacilene e tio Carlos, que eles nos deram esse suporte depois que meu pai faleceu. Então, toda a nossa trajetória escolar, a gente conseguiu estudar numa boa escola lá na cidade, devido a esse auxílio deles. Só que assim, desde cedo eu aprendi a ter muitas responsabilidades. E o meu grande sonho era poder dar uma independência financeira para minha mãe, porque eu via que ela se privava muito de várias situações em prol dos filhos, né? E até assim da sua própria saúde mesmo. Hoje ela
possui alguns problemas de saúde decorrentes desse período de trabalho intensivo. Da luta incansável. Exatamente, das mães. Agora que eu sou mãe, né, eu consigo entender ainda mais todo esse movimento e tudo que ela fazia, todo o esforço que ela fez. E minha mãe é a minha grande inspiração e é por ela assim que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. E eu queria muito ser pelo menos um pouquinho do que ela é. Então, esse programa, esse episódio de hoje, pode dedicar à sua mãe, que Sim, é o nome? Jeane. Dona Jeane, esse episódio é feito para a senhora hoje, especialmente esse episódio de hoje. E aí, assim, durante minha infância, eu sempre aprendi a ser muito independente. E isso acaba refletindo também nos dias de hoje, né? Então, eu me considero uma pessoa muito independente, porque eu sempre quis fazer por mim mesma, nunca quis ficar esperando. Exatamente. Então, sempre fui de tomar iniciativas. E uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que eu queria crescer na vida. Eu queria ter uma qualidade de vida melhor, poder proporcionar, poder ajudar a minha mãe também. E, principalmente, sair da barra da saia da minha mãe, né? Poder ter a minha independência financeira. E eu acho assim que um dos dias assim mais emocionantes que eu tive, que eu recordo assim com muito carinho na minha vida, foi o dia que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar um pouquinho mais, que eu liguei para minha mãe, eu disse: "Mãe, agora é comigo". Que legal. Agora é comigo e a senhora está livre aí dessa responsabilidade financeira comigo, né? Mas assim, eu sempre tive o sonho de estudar na Universidade Federal, porque não só por não ter condições financeiras de poder pagar uma particular, eu não queria assim esse peso para minha mãe também. E nem para os tios, né? Exatamente, nem para os meus tios, óbvio, que já ajudaram muito, né? Mas eu sempre quis essa independência e lutei bastante por ela, né? E fui galgando isso ao longo de toda a minha vida. Só que tudo tem o ônus e o bônus, né? Então, hoje eu sou a pessoa que eu me tornei, né, responsável como eu sou, devido a tudo que eu vivi, né, na minha infância. Mas, de certa forma, eu acabei não curtindo as fases como eu deveria. Então, eu muito jovem, com 10 anos, eu fazia as compras no supermercado sozinha, eu pagava a conta no banco, eu sacava o dinheiro. Inclusive, teve uma situação que eu chorei horrores, eu passei acho que uns 3 dias chorando, que minha mãe, na época, a gente morava de aluguel, e como minha mãe trabalhava muito, ela não tinha muito tempo, assim, de pagar a conta. Naquela época não existia aplicativo, né? Não tinha a comodidade que tem hoje. Então, a gente sacava o dinheiro e ia lá, como a gente fala, né, na boca do caixa, fazer o pagamento, né? E teve um dia, uma dessas vezes que eu fui pagar o aluguel, que todos os meses eu fazia isso, eu saquei o dinheiro no caixa eletrônico, coloquei o dinheiro no bolso e fui esperar na fila até ser atendida. Quando eu cheguei bem pertinho, peguei, botei a mão no bolso, cadê o dinheiro? Meu Deus. Nossa, e assim, sabe, a gente vivia apertado. Era. E aí, assim, quando eu vi que eu tinha perdido o dinheiro, na verdade, assim, né, foi dentro do banco. Então, provavelmente alguém deve ter visto, pegou e tal, mas enfim. Paz para essa pessoa, né, que fez isso, porque provavelmente deve ter visto, né, porque eu não cheguei a sair do banco na ocasião, mas, poxa, eu era uma criança, mas eu tinha muito mais responsabilidades do que eu deveria ter, né? Mas, óbvio, que eu não culpo minha mãe, até porque muitas vezes eu tomava a iniciativa disso. Eu dizia, não, mãe, eu vou, eu faço. E em algumas situações até era divertido para mim, era uma forma de diversão de ir no supermercado, encher o carrinho, fazer as compras, né, levar para casa, ter essa responsabilidade. Mas nesse dia do aluguel eu chorei, viu? Caramba. Caiu o mundo. Caiu o mundo, eu chorei. Eu não sei quando foi que eu liguei para minha mãe naquele dia, mas eu me acabei de chorar, porque assim, eu sabia como era difícil, né? E o quanto aquilo ia demandar assim pra gente, né? A gente não chegou a passar fome na nossa infância, mas a gente passou por muitas dificuldades. A gente não passou fome porque minha mãe era sempre batalhadora, trabalhando. Como fala na gíria, ralava. Exatamente, muito, muito. E minha grande inspiração, né? E assim, mas ao mesmo tempo,
com essas responsabilidades, eu acabei abdicando um pouco de viver a minha infância como eu acho que hoje, como eu acho que deveria ter sido. É uma infância diferente da que a minha mãe, da que a minha filha tem, por exemplo. Então, hoje, tudo que eu posso assim proporcionar para a Marina, eu faço por ela, né? Para que também ela não passe por algumas situações que eu passei na minha infância, embora que eu sei, não vai passar, não. Eu sei assim que são importantes, né, para torná-la uma mulher independente, forte no futuro. Mas tem certas situações que eu prefiro que ela não passe, né? E para que ela não tenha assim essas experiências assim que eu tive. Mas aos trancos e barrancos chegamos aqui, né? Chegamos, tem muita história aqui ainda. Só para saber, quantos anos a Marina tem hoje? Tem 5 anos. 5 aninhos. Espera aí, uma infância difícil. Pesqueira, aquela coisa que você já contou, dinheiro roubado, Bora pular um pouco o tempo. A tua adolescência, com quantos anos você chegou aqui no Recife, que o teu sonho era fazer a Universidade Federal de Pernambuco? Então... Você veio morar onde no Recife? Na verdade, eu vim para Recife para casar. Eu conheci André um pouquinho antes. Meu marido, conheci um pouquinho antes, mas antes disso eu cheguei a trabalhar lá em Caruaru, que eu, depois de um tempo, né, eu me mudei de Pesqueira para Caruaru, porque infelizmente em Pesqueira não tinha universidade, e aí não tinha uma perspectiva de futuro para mim, do jeito que eu queria, e aí eu me mudei para Caruaru para poder cursar lá no campus do Agreste, a Universidade Federal. Isso. E aí, assim... vai meio a greve, meio a isso, aquilo que tem muito, né? Muita. Me formei, demorei uns 6 anos. Para formar em administração de empresas em Caruaru. E aí, assim, foi quando eu comecei, de fato, a viver minha vida de forma independente. O meu grande propósito sempre foi trabalhar e estudar, para que eu pudesse me manter sem precisar mais do auxílio financeiro da minha mãe. E em Caruaru mamãe não ajudava mais em nada ninguém. Desde o dia que eu liguei para ela, disse, mãe, comecei a estagiar, e aí eu comecei a me virar sozinha, a suprir as contas de casa, enfim. Eu morava, inclusive, com o meu irmão, que a gente dividia os custos e tal. E aí, depois de um tempo... eu comecei a trabalhar em um outro trabalho, fui para trabalhar na Toyota, trabalhei na Toyota durante 7 anos. Da família do... Chuamba. Pedro Chuamba. Exatamente. Breno Chuamba. Assim, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá, foi incrível, assim, até hoje eu ainda sinto, às vezes, assim, um pouco de saudade, de nostalgia mesmo daquele tempo, né? Porque foi um período muito importante para mim. Eu comecei como estagiária, e fui galgando nos meus cargos e acabei saindo de lá entre as 10 melhores na profissão que eu exercia. Existia um concurso da Toyota, onde eles premiavam, né, os melhores na respectiva área, que na época eu era consultora técnica. E aí eu fiz prova, fui em Fortaleza, fui para São Paulo. E aí, dentre, acho que uns 2.000 profissionais, mais ou menos, que atuam, eu fiquei entre os 10. Eita, sertaneja! Boa, sertaneja, gostei. E aí, depois de um tempo, surgiu a oportunidade aí da gente trabalhar junto, eu e André. A gente se conheceu, né, um pouquinho antes, mas um ano depois eu já vim para Recife, porque estava um pouquinho complicado esse processo, né, de ficar sempre pegando a estrada para ele. BR-232. Ele fala que ele deu 2 voltas ao mundo por causa de mim. Porque o amor venceu. Porque ele diz que uma volta ao mundo tem 40.000 quilômetros. E ele rodou 80.000. Recife, então, Recife Caruaru, 124 quilômetros. Mas às vezes ele ia para lá, aí voltava para me buscar, depois voltava de novo. Sei que no final de semana ele fazia 4 viagens. Mas era uma loucura. E a gente, assim,
Até hoje a gente se surpreende como é que a gente conseguia fazer aquilo, porque a gente não tinha dinheiro para poder fazer isso. Às vezes era contando as moedinhas assim para o combustível, né? Mas deu certo, né? Estamos aí juntos há quase 12 anos, né? E quando eu vim morar em Recife foi com esse propósito. Já formada, não é isso? Já formada. Já formada em administração de empresa, lá no campus de Caruaru, no campus do Agreste. Aí, vamos lá, Andressa, só para a gente fazer o roteiro de novo, quem está ligando agora na Litígio TV, você nasceu em Petrolina, só para a gente não perder a linha do tempo aqui, pesqueira, de Pesqueira Caruaru, conheceu o André, aquela idas e vindas Caruaru, Recife, já estava cansativa, o André disse assim, vamos para o Recife, construir a nossa vida, começar a empreender. Empreender. Isso. Vamos lá. Agora eu quero saber a história de tudo. Então, no início, quando eu vim morar em Recife, eu consegui uma transferência da Toyota, né, de Caruaru para Recife. Então, eu ainda passei uns 2 anos trabalhando na Toyota. Só que aí, depois de um tempo, principalmente em 2014, houve uma crise muito forte no setor automobilístico. E aí isso afetou todo mundo, né? Então, assim, eu comecei a perceber que aquilo ali já não supria mais a minha necessidade, o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa inconformada. Eu sempre gostei, assim, de sair da minha zona de conforto. Na verdade, para mim, zona de conforto não é confortável. Eu também acho. Né? Então, eu sempre quis traçar novas metas, novos objetivos. E aí, André sempre vinha muito, né? Olha, vamos trabalhar comigo. E eu sempre, poxa, esse negócio de trabalhar com o marido, eu acho que isso não dá certo. Então, eu sempre protelei um pouquinho até que isso, de fato, fosse acontecer. Daí chegou um momento que, para mim, já não estava mais legal no meu trabalho. Você já vendo que estava piorando. Bem maguinha. Devido à crise no setor automobilístico, assim, daqui a pouco vai ter corte e a tua preocupação já começou a entrar na tua cabeça. E a também gente já... tu não queria nada de sociedade envolver com o marido. Assim, eu já tinha percebido, já estava sentindo no bolso, né, essa questão, porque o meu salário mesmo já estava caindo, né, a gente já não estava conseguindo vender a mesma quantidade que a gente vendia antes. Sim. E, assim, eu sempre gostei de fazer aquilo que eu faço com excelência. Então, chegou um momento ali que não dava mais para mim. E aí eu disse, poxa, é agora. Então, vou criar coragem e vou sair, que de certa forma eu já tinha estabilidade, já estava lá galgando minha carreira, mas chegou um momento que eu preciso de novos desafios. E aí veio a questão da gente poder trabalhar junto. Foi muito difícil, ainda é muito difícil, porque essa relação de você trabalhar, né, com o seu marido, com o seu namorado ou com o seu parceiro é muito difícil. Porque, inevitavelmente, a gente acaba levando isso para casa. Então, por muitas vezes, a gente fica... a gente pensa, né? Poxa, será que vale a pena, às vezes, a gente se desgastar na nossa relação para poder dar continuidade trabalhando junto? Isso eram as nossas dúvidas no início. Hoje, a gente já tem maturidade, mas a gente teve que galgar isso, né? Então, teve que passar aí um tempo, houve muito aprendizado para a gente poder realmente aprender a trabalhar junto e cada um respeitar o seu espaço. De vez em quando ainda tem, né? Lógico, mas todas as arestas podem ser aparadas. Sim. Não, olha, uma vez a gente foi na igreja e aí o pastor falou assim, olha, vocês são um casal que se completam. Um é o acelerador e o outro é o freio. Então, é basicamente isso. Eu já sei quem é o freio. Você. Claro. Por isso que eu atuo na área financeira. O pastor acertou na hora. Acertou na hora. E, assim, é muito importante ter isso, porque André, ele é aquele cara visionário, né? Aquele cara que quer voar. Já eu fico, vai devagar, puxa um pouquinho, pé no chão. E aí é muito importante para a empresa esse equilíbrio. Bom, Andressa, então já existia litígio nisso quando você já entrou praticamente, já era o nome litígio B2B.
Já tinha litígio? Já existia litígio. Só para situar, funcionava aqui no bairro da Imbiribeira já ou era em outro prédio? Não, André. Quando André começou a litígio, nós já estávamos juntos. Inclusive, acho que uns 2 anos mais ou menos depois foi que eu vim trabalhar também. Mas ele começou naquela história, trabalhando no quartinho. Isso. Depois a gente se mudou, quando a gente veio morar em Recife, a gente alugou um apartamentozinho, e aí ele ficava trabalhando lá, e eu ia trabalhar no meu outro trabalho, sim. E assim foi, né? Mas a gente foi aprendendo, né, a trabalhar junto, só que a empresa já existia antes, só que ela era um bebê. Bebezinho. E aí, depois que eu vim, aí a gente começou a, de fato, expandir, sabe? Então, hoje, a gente é o que é, assim, lógico que a gente quer muito, né, crescer mais, a gente, como eu falei, né, nós somos inconformados, porque a gente quer sempre estar crescendo, mas a gente se orgulha muito da nossa trajetória até aqui, porque, assim, foi muita superação, foi muita luta, até chegar aqui a ter essa estrutura que a gente tem hoje, ter o quadro de funcionários que a gente tem. E graças também, graças a Deus, da sua visão, da tua alma empreendedora também. Já pensou se você não fosse uma mulher empreendedora? É verdade. Nada disso a gente estaria fazendo hoje aqui, principalmente iniciando uma TV no YouTube, que sabe? Você está vendo aqui o investimento que é feito na Litígio TV, equipamentos, etc. e tal. Essa visão empreendedora que colou certinho com o marido André, que é outro empreendedor, um cara futurista. Aí, mais de 1.000 colaboradores nessa empresa. Aí eu li no teu currículo aqui, CFO. CFO. Tá? CFO. Tá? As pessoas estão assistindo a nossa Litígio TV. CFO. Na verdade, é um nome bonitinho para dizer diretoria financeira. Diretoria. É porque esse termo ele vem do inglês, né? É Chief Financial Officer, eu acredito que é isso. E as iniciais formam o CFO, ok? Mas, na verdade, o CFO tem muito essa responsabilidade de fazer essa gestão financeira, né, de fazer o planejamento financeiro, tanto o futuro a curto prazo, a médio prazo, longo prazo, e principalmente estar junto com o CEO na tomada de decisões. Sim. Já vislumbrando mais a questão do financeiro mesmo da empresa, né? Agora, é difícil, a gente está falando agora sobre o empoderamento feminino, o empoderamento da mulher. É difícil trabalhar numa área principalmente financeira, com todo, a gente sabe, com os preconceitos contra a mulher, e essa igualdade sempre, que eu acredito muito na igualdade salarial, na igualdade de trabalho. Foi difícil para você? Sim, com certeza. Assim, a gente tem as barreiras. Ela vai cuidar do dinheiro da empresa, uma mulher. Sim. Tem essa batinha isso, sim. né? Sim. A gente tem que fazer um trabalho de construção sempre, né? Eu acho que respeito não se impõe, respeito se conquista. E isso vai muito, assim, do seu trabalho. O trabalho está sendo realizado, mas para adquirir esse respeito sendo mulher é um pouquinho mais difícil. Difícil demais. E aí a gente precisa sempre estar provando para as pessoas que a gente é capaz, que a gente pode, coisa que talvez se fosse um homem liderando não fosse tão necessário, né? Ficar sempre tendo que reforçar a nossa capacidade naquilo que a gente faz, né? A gente sonha sempre, né, com a equidade. Eu acho que, para mim, é uma utopia. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas... Eu não acho. Eu acho, assim, que vem melhorando. Eu sou tão esperançoso em relação a isso. Mas, assim, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas a gente vem sempre lutando aí. Quem sabe, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos na eleição passada para governadora
duas mulheres disputando o cargo de governadora. Hoje temos aí Raquel Lira e disputando com a Marília Reis. Duas mulheres, sabe, que de uma bagagem política inquestionável, você sabe disso. Então, eu acho que a governadora é exemplo disso. Eu acho que deu um up, né, para a mulher pernambucana, especialmente onde a gente mora. Mas, financeiramente, como é que está a vida desse país, minha Cioffu? É melhor... A inadimplência é grande nesse país? Nossa, muito grande. É mesmo? Vocês muito que mexem, vocês lidam com isso todo dia? Sim. A gente tem um slogan, né, que venda é fake, pagamento é fato, justamente porque a gente reforça muito que o faturamento não é liquidez. Então, uma coisa é você vender, você pode vender 5, 10 milhões, mas e teu caixa, como é que tá? Quanto é que tem no teu caixa? Quanto disso tu recebeu? Então, é aí que entra litígio, né? Com o intuito de restabelecer o caixa do cliente, colocar esse dinheiro para dentro, porque quanto mais esse dinheiro fica na rua, mais juros são pagos, mais o empresário ele tem que ter alternativas para poder suprir aquele recebimento que não foi recebido, porque tem que sair de algum lugar. Sim. E a gente, como empreendedor, né, a preocupação é diária. Né? Quando a gente faz um pagamento de uma folha salarial, a gente já está pensando no próximo compromisso. E assim vai. E, assim, ter a liquidez no caixa, receber pelo que foi vendido é fundamental. E é isso que a gente tanto prega, assim, tanto expõe e deseja que o mercado ele reduza a sua inadimplência para que as empresas possam prosperar. Porque não é que a litígio seja uma empresa que quer forçar você. Você chega a um acordo com o devedor, sim, numa boa, tranquilo. Você, né, eu senti isso no call center. Na verdade, assim, mudou muito, sabe, a forma de abordagem também junto ao devedor, ao cliente inadimplente. Porque antigamente você vê litígio é um nome muito forte, que inclusive assim é de briga, de algo litigioso, né? Algo que e hoje não é uma prática que a gente utiliza na abordagem da cobrança, né? Hoje a gente tem uma cobrança mais padronizada, onde a gente precisa estabelecer um script, a gente tem todas as ligações gravadas. Então, hoje, a gente trabalha com essas ligações ou essas abordagens de uma forma diferente. Então, todo o intuito é a gente poder priorizar o recebimento, porque muitas vezes o devedor que deve a um cliente X nosso deve a mais outros 5. E aí, quando ele tem a oportunidade de quitar, quem é que ele vai quitar primeiro? Ele vai quitar o que mais incomoda. E é isso que a gente faz, assim, com ligações frequentes. Então, a gente tem um sistema de robôs que liga, dispara não sei quantas ligações por minuto. Por minuto. E aí, com isso, a gente galga o primeiro lugar nessa lista de quando o devedor ele for quitar algum desses débitos. Mais de 1.000 colaboradores. Olha, Andressa, eu conversei com o André, que foi o nosso primeiro episódio. E se você já falou na folha de pagamento, pagar uma folha do mês, já pensar na outra folha, né? Aí que você diz, meu Deus do céu, como é que a gente faz isso? Meu Deus do céu. E hoje tem a Marina, 5 anos. Você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da empresa, dos seus problemas pessoais. Como é que a Andressa pega o HD dela e divide certinho assim, dizer, não, isso aqui é prioridade aqui, a Marina aqui, casa aqui. Como é que é tudo isso? A gente tem que administrar, ainda bem que eu sou uma boa administradora. Administradora e empreendedora. E aí a gente tem que ter um jogo de cintura aí para poder administrar tudo, né? Mas dá certo. A gente às vezes compromete um pouquinho da nossa saúde mental. Olha, tá vendo? Mas dá certo. Agora, a gente está encerrando aqui, Andressa. Eu sempre faço isso com os convidados que vêm aqui na nossa
Litígio TV. É essa câmera aqui, ó, tá vendo? Sim. Eu queria que você, em 1 minuto, ou pouco menos de 1 minuto, que você deixasse uma mensagem para os clientes, para os fornecedores, os amigos, pais, amigas, etc. Então, eu queria que você ficasse bem à vontade para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Claro. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de contar um pouquinho sobre a minha história e deixar a ideia, assim, a concepção de que a gente nunca pode desistir, né? Independentemente de onde é que a gente vem, de onde a gente vem, da nossa estrutura familiar, dos nossos recursos financeiros, a gente sempre tem que buscar oportunidades de poder crescer, de poder sair da tal da zona de conforto, que não é confortável, e estar sempre buscando novas conquistas, novos crescimentos. E é isso que a gente espera, né? Que a gente sempre, amanhã seja sempre melhor do que hoje, e que a gente daqui a 10 anos tenha muito orgulho da nossa história, de poder contar aos nossos filhos tudo o que aconteceu, como foi chegar até aqui, e a gente está sempre em crescimento. Então, é sempre lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, porque com muito trabalho, dedicação, com certeza é possível chegar lá. Senhoras e senhores, conversamos aqui hoje com Andressa Cavalcante, CFO da Litígio 2B, administradora de empresas, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, essa sertaneja de Petrolina, mas migrou para Pesqueira, depois ao Recife, a mãe da pequena Marina. Senhoras e senhores, foi muito bom, muito obrigado pela tua entrevista. Voltaremos no próximo episódio, se assim Deus permitir. Deus te abençoe, Andressa. Amém, a nós todos.